Nós vamos falar no programa de hoje sobre um tema essencial no que diz respeito não só à mulher, mas no que diz respeito ao mundo e ao Brasil. É um marcador importante, um divisor de águas, quando a gente olha para a política pública, para enfrentamento a algumas situações, para o arquétipo feminino que passa a ser considerado quando a gente olha que há 93 anos o Brasil estava dando um passo importante no sentido de reconhecer a importância de igualdade de gênero, né, ao conceder o direito ao voto para as mulheres. Então, assim, foi em novembro de 93 anos, quase 100 anos atrás. E não foi assim tão simples, não. Tipo, foi a 93, nossa, depois de conceder, tinham várias outras etapas que se seguiriam a partir disso aí. Não foi já de cara, não. Foi uma conquista, realmente. Foi uma conquista que tem nomes importantes envolvidos, mas uma parte da história que a gente não pode esquecer. Porque a partir daí, não só desse marcador, mas ele é um dos marcadores importantes, nós começamos, nós mulheres, a conquistar muita coisa. A gente está muito longe, mas a voz feminina, todas as pesquisas mostram que é a voz desse século. E a questão do voto, não só de escolher, mas se candidatar, que é outro marcador importante de conquista, é realmente muito relevante. E para falar sobre isso e todas as consequências depois desse grande evento, a gente traz aqui hoje a Zelma Cavalcante. A doutora Zelma, ela é mestre em ciência política, ela é formada em História pela Federal do Piauí, advogada com especialização em Direito Constitucional e Administrativo, tributário também. O tema da pesquisa dela de mestrado é Representação Política das Mulheres Brasileiras, por isso que a gente trouxe a pessoa certa para falar sobre o assunto. Ela é também membro da direção executiva da Associação de Juristas pela Democracia, Justiça e Cidadania e também do Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e à Luta pela Paz. Ou seja, nós vamos falar sobre as mulheres e a democracia brasileira. A gente vai falar sobre muitos assuntos e a gente trouxe uma pessoa que é a pessoa certa para falar sobre esse tema. Obrigada, doutora Zelma. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite, porque essas datas elas são importantes para dar relevância a um tema que conta-nos a história, né, da nossa vida, das nossas lutas enquanto mulheres, seres políticos, e também conta muito dos avanços que a gente teve com a democracia brasileira. O voto feminino, na verdade, ele foi um marco histórico no Brasil, né? Eu queria que você falasse sobre a importância disso. O voto foi uma conquista que veio em um processo que a gente não pode, você bem lembrou, você não pode considerar a conquista do voto como um evento isolado. Na verdade, desde o século XIX, que a gente já tinha esse espírito de questionamento da democracia liberal, né, que tratava de forma diferenciada homens e mulheres, ela já vinha sendo discutida em alguns pontos. E que é muito questionada, né? Que é muito questionada, mas na época, exatamente porque o movimento sufragista, que explodiu, né, e durou assim dezenas de anos na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, essas notícias começaram a chegar. Então, eram círculos restritos, mas essa discussão começou a acontecer. E aí, isso foi num crescente. No século XX, em torno de 1910, né, é criado, assim, dado um passo concreto, né, que é a criação do Partido Republicano. Sim. E aí, para justamente, eu acho que assim, o que eu acho interessante da criação do partido é porque naquela época já havia aquela compreensão de que partido político é importante para a democracia, quer dizer, que a luta, quando você se organiza de forma institucional, a luta ela tende a ser muito mais eficaz e produtiva. E aí foi assim, a gente tem que fazer referência a todo um processo histórico que foi crescendo. Você lembra que a década de 20 foi
com a chegada dos italianos e com o processo de industrialização brasileira, assim, muitas mulheres foram para o mercado de trabalho e começaram a se organizar em sindicatos. Então, assim, as mulheres começaram efetivamente a ter participação na política. A Revolução de 30 também teve participação das mulheres, né? É bem verdade que assim, o que a história registra é que elas foram muito gentis e doaram as suas joias para financiar, né, o movimento constitucionalista. Mulher sendo mulher. Mas, de todo modo, pelo menos, assim, a história não consegue esconder e invisibilizar que as mulheres tiveram participação ativa, porque as mulheres, para elas tomarem essa atitude de doarem as suas joias, é porque elas estavam envolvidas e elas compreendiam a necessidade de que aquele processo, que a situação política brasileira precisava ser mudada. Então, assim, a colaboração delas, né? A colaboração foi uma ação e que a ativa, história não conta. Que a história não conta, mas assim, aí acaba contando apenas assim como se fosse algo que fosse concedido direito, quando na verdade foi uma luta. E aí, né? assim, a gente acabou conquistando, primeiro no Código Eleitoral, ainda que com bastante limitações, mas já conquistamos o direito ao voto. Nas eleições o Código Eleitoral de 32, na Constituição de 34, aí sim ficou garantido, né? Ainda que também com limitações, porque aí só mulheres com mais de 21 anos, ou viúvas, se as mulheres fossem casadas. Tinha que ter autorização do marido. Né? Mas, assim, é um marco histórico que, imagina, em 400 anos, assim, a mulher não tinha o direito ao voto. E terminou dando garantias também ao direito ao trabalho, direito ao estudo, né? Direito à propriedade. Foi um marcador importante ali, Foi um marcador, né? porque assim, a luta feminista, ela buscava nessa época, basicamente, dois aspectos, né? Primeiro, a questão dos direitos econômicos, né? O direito de a mulher gerir o seu próprio patrimônio, né? A sua autonomia enquanto pessoa, porque até então a mulher, a esposa, era considerada propriedade do marido, assim como os filhos, né? E também esses direitos, essa autonomia, digamos, do ponto de vista mais político, que era o direito de votar. Naquela época, ainda havia a ilusão, né, que com a democracia representativa, liberal, de que se a gente conquistasse o direito ao voto, a gente resolveria os problemas, né? Porque a gente iria votar leis que iam resolver, que iam corrigir as injustiças sociais, né? Então, assim, é muito interessante você falar isso, porque, assim, aos olhos do agora, do presente, a gente fica parecendo, mas como é que elas puderam ser tão iludidas? Mas não, assim, é porque a história realmente é um crescente. E, assim, aquelas mulheres, elas romperam barreiras, assim, e era um sistema grandes, totalmente excludente, totalmente né, da mulher, né? Até hoje, quer dizer, onde por exemplo, no caso do Brasil, que é o que a gente está falando, mais da metade da população que vota no Brasil é de mulheres. Exatamente. Para você ver onde chegamos, né? Hoje as mulheres podem se candidatar, hoje as mulheres, apesar de que eu acho que ainda é muito pequeno o percentual de mulheres na política. E precisou isso também ser uma conquista, não é, doutora? É uma luta crescente, cotidiana, e que vai demorar muito. Porque, veja, se nesse período, assim, a conquista do voto em si, né? O próprio direito do voto era negado às mulheres, e assim, não era o direito de ser candidata ou de votar entendeu? Para parlamentares, não. Era só votar. Era votar em qualquer instância. Por exemplo, algumas poucas mulheres da elite, elas tinham acesso à educação. Elas por exemplo, faziam faculdade. Elas não podiam votar para o equivalente hoje, digamos assim, ao diretório acadêmico. As mulheres não votavam. Para você ver o grau de limitação que as mulheres tinham. Né? E é interessante porque, assim, quais foram as outras conquistas dentro dessa linha do tempo até a gente chegar nessa aí, assim, a gente aqui página de hoje? No Brasil, a gente foi mais ou menos seguindo o movimento internacional.
até quem diga que se o movimento sufragista fosse um movimento voltado para conquistas da parcela masculina do mundo, ele seria assim, teria uma visibilidade histórica muito maior, porque talvez tenha sido o movimento mais longo, mais longevo e mais persistente, um movimento social daquele século, né? Um movimento sufragista. Aliás, eu até sugiro aos seus telespectadores, internautas, se vocês tiverem a oportunidade de assistir ao filme As Sufragistas, assim, é fantástico, porque aí assim, o filme mostra um pouco da dimensão do que foi esse movimento, né? E de como as dificuldades das mulheres, elas aconteciam. E assim, a gente não pode deixar de embarcar um aspecto, Maia, que é o seguinte, que mesmo a conquista do voto, era-lhe exigido que a mulher que só podia votar, aliás, qualquer pessoa só podia votar se ela fosse alfabetizada, né? Então, assim, a rigor, talvez assim, o marco histórico que tenha mais ampliado a participação das mulheres na política, mais do que lei de cotas, foi justamente a extensão do voto aos analfabetos, sabia? Porque, engraçado, né? A gente não faz essa conexão, doutora, né? E você está fazendo conexões importantes que mostram que outras barreiras foram rompidas a partir daí. Foram rompidas. As mulheres, por exemplo, durante o processo de ditadura militar, a gente sabe, né, que houve uma repressão brutal sobre o movimento, o movimento sindical, o movimento estudantil. E coube às mulheres uma tarefa importantíssima, que foi fazer a luta, ainda que aparentemente, né, por questões assim paroquiais, por questões a luta contra a carestia, sim, né? Quer dizer, as mulheres elas meio que substituíram o papel que os sindicatos não podiam fazer porque eram proibidos, sim, né? E assim, no Parlamento brasileiro, por exemplo, para a Constituição de 88, o que a gente terminou passando, né, como a bancada do batom, que colocaram essa história de bancada do batom como uma forma de menosprezar, de deslegitimar, mas acabou tendo uma grandiosidade, até porque dialogava um pouco com aquela visão de que a mulher feminista, ela é masculinizada, a mulher que luta é uma mulher masculinizada, é uma mulher história cheia de equívocos, né, nas suas interpretações. De estereótipos, né? Então, assim, a bancada do batom, as mulheres assumiam, sim, usamos batom, gostamos de ser bonitas também, estamos na luta. E as mulheres... E não foi só na política, viu, gente, que tinha a bancada do batom, no esporte, nas artes, na ciência. Acabou virando uma referência, né? Uma referência. Então, assim, você vê como os conceitos, eles podem ser ressignificados, né? Agora, o fato é que, por exemplo, mesmo quase 100 anos depois, eu estava vendo que a presença de mulheres no Congresso brasileiro, por exemplo, a gente dando um salto aí, né? Ela é inferior à média mundial. Por quê? Pela nossa tradição, né? Pela nossa tradição. Na verdade, assim, no mundo todo, as mulheres, elas chegaram depois à esfera pública, né? Desde o século XVII, quando se começou a se constituir esse conceito de democracia, de Estado democrático, estava se lutando, né? Na verdade, esse Estado democrático, ele servia ao capitalismo, que era uma forma, um modo de produção que estava se afirmando, né? Então, assim, era preciso... Ainda hoje. Mas ainda hoje, eu acho que talvez hoje sofra mais contestação, mas na época havia aquela ilusão de que era o progresso, né? Sim. A gente teve outras conquistas, porque além da questão da mulher com direito ao voto, teve a questão também, depois outras verticais importantes, a mulher negra.
né? Pois é, aí... Tem várias, dentro da questão do voto, como a gente falou que está ligado à questão do analfabetismo, tá? Porque o conhecimento ele era restrito aos homens, né? Sim. E muito antes era a igreja, muito antes... o conhecimento, ele nunca foi democrático nessa época, né? Ainda hoje ele é excludente, né? É pouco acessível. Mas claro que a gente está falando de uma outra escala, né, porque a democracia liberal, a democracia liberal representativa, ela tratou assim, o conceito que era subjacente, né? Sim. Era o seguinte, os homens são iguais, são racionais, todos os homens são iguais e livres. Eles são racionais, eles sabem os seus próprios interesses, sabem defender os seus próprios interesses. Então, o Estado não vai... Ele tem autonomia política, o Estado não vai se meter. A questão aí é que esse homem universal, livre e igual, ele não era assim, representativo da humanidade. E não incluía homens e mulheres. Sim, não era representativo. Eram homens normalmente de meia idade, chefes de família, né? E que nesse momento, quando se dizia que o Estado não poderia interferir, essa liberdade política do Estado não interferir, se fez justamente a divisão entre o espaço público e o espaço privado, sendo que a mulher, ela ficou no espaço privado. Sim. Então, por exemplo, o Estado não poderia interferir nas questões familiares, né? Porque a privacidade de um homem livre não poderia sofrer era o homem restrições. Que era líder absoluto. Né? Então, assim, as maiores injustiças e atrocidades aconteciam no seio da família e as mulheres... Não só as mulheres, não tinham voz e não podiam se manifestar. E não tinham como receber proteção do Estado. Aliás, Maia, você lembra que até muito recentemente, até a Lei Maria da Penha, que foi de 2006, era muito comum aquela expressão, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ninguém mete a colher. Exatamente. Nasceu disso. A cultura patriarcal era de que a mulher ela estava reduzida ao espaço privado e que, portanto, o que acontecia no seio da família não era dar conta apenas dos membros da família. Então, isso acabou gerando uma situação de violência, de desrespeito com as mulheres, de negação da sua própria cidadania, né? Ou seja, todos os cidadãos votam, só que quem era cidadão eram os homens, não eram as mulheres. Engraçado, né? A gente olha para o Brasil, a gente teve uma mulher presidente, né? E a gente, por exemplo, só avançando um pouco no que eu lhe falei, porque a sua opinião é importante para a gente, a sua percepção, que tipo assim, quando eu falei que o Brasil era o que tinha a menor média, né? Em relação, o número de mulheres no Congresso é abaixo da média mundial. Só dando um dado sobre isso, são resultados que a gente precisa olhar, porque quando é comparado a outros partidos, por exemplo, o número recorde de mulheres negras que se apresentou nas eleições de 2022 foi de 4,8 mil entre 26 mil candidatas. Uma tendência que foi identificada nos Estados Unidos, Colômbia e França. A gente falando dos movimentos globais, né? Os avanços no Brasil, segundo esse artigo, mostra que são insuficientes e o país continua bem abaixo dessa média mundial. E, de acordo com esses dados que são recentes, a participação das mulheres na Câmara dos Deputados é de 17,7% e 16% apenas no Senado. E aí eu acho interessante, só dando um salto aqui, que nos processos eleitorais em 2022 para senados no mundo, o Brasil ficou na 16ª posição com apenas 13 senadoras entre os 81 assentos, né? E quando a gente fala assim, que olha para o restante do mundo, o Brasil ocupa a 30ª posição abaixo da Somália, Guiné Equatorial ou Quênia, né? Quer dizer, olha as referências, né? Em que pese o Brasil, no contexto de América Latina, ter sido um dos primeiros a garantir o voto.
né? E mesmo assim está nessa posição, mesmo imagina. Assim, e, inclusive, é só uma observação, assim, que você falando desses marcos globais, um dos motivos que me fez escolher o tema foi justamente porque, assim, a gente estava vivendo um momento, assim, de aparente virada, né? A gente tinha acabado de eleger a primeira mulher presidente do Brasil. E a gente né? não está falando de política partidária, tá, gente? A gente está falando aqui do contexto desse universo feminino, que tem outras barreiras para romper. Né? E também o seguinte, a gente essa definição de que era preciso um estímulo, digamos assim, institucional para que mais mulheres pudessem ser representadas, a compreensão de que a subrepresentação de grupos politicamente minoritários, porque a gente não pode dizer que as mulheres são minoria, mas politicamente elas são minoria porque politicamente elas são subrepresentadas. Então, a compreensão, começaram a surgir estudos em que comprovavam que essa realidade impactava sobre a qualidade da democracia. Em 1995, houve uma decisão na quarta Conferência Mundial de Mulheres. Vamos lutar que todos os estados nacionais do espectro democrático que se estabeleça cotas para as mulheres, para garantir, para fomentar, para estimular mais mulheres de participação. E assim, uma conferência mundial de 95, em 97, o Brasil fez a primeira lei de cotas, que valia para os municípios. Sim. Né? Acontece que, assim, em 95 para municípios, em 97 as cotas elas são alargadas para a Câmara de Deputados. Só que, assim, a lei, ela era lida, era entendida como, assim, meramente uma orientação, tipo, é bom que seja, né? Era quase uma letra morta. Era uma letra morta, na verdade. Sim. E assim, aí, quer dizer, a cada avanço, quando a gente conseguiu garantir que a lei estabelecesse que os partidos fizessem reservas de 30%, significava o quê? A questão das reservas. Era de que, por exemplo, tinha que ser de sexo diferente, de gênero diferente. Então, se o partido ele não era obrigado, ele poderia não apresentar nenhuma candidatura de mulheres, por exemplo. Mas, assim, ele só poderia indicar 70% dos candidatos a que teria o direito. Porque cada partido, a legislação estabelece o número de candidatos possíveis, né, que ele pode lançar em cada eleição. Sim. E né? Agora a gente vive um momento da questão do fundo eleitoral, né? E aí, assim, a gente primeiro conquistou isso. Somente em 2011 que a gente conseguiu que... 2009 que a gente conseguiu que isso realmente fosse considerado obrigatório. Né? Mas, assim, mesmo considerando obrigatório, ainda não havia uma punição clara. De todo modo, com essa obrigatoriedade dos partidos terem que ter o percentual, aí já dobrou a quantidade de candidatas. Agora, assim, é preciso a gente ver o seguinte, que se é difícil os partidos respeitarem a lei de cotas, mais difícil ainda é que a gente consiga garantir que dessas candidatas, elas recebam o devido apoio partidário, para que, de fato... eleitoral, né? Porque eu acho também que não houve... É claro que todos esses passos, né, essas etapas todas, que você está fazendo uma linha do tempo super importante, está dando uma aula aqui para a gente, eles foram relevantes, mas a gente ainda está longe em relação a isso. E a gente não está falando de política partidária, né? A gente está falando de política pública. É claro que aconteceram muitas conquistas, né? Considerando a democracia recente do Brasil, aconteceram muitas conquistas, mas a gente está longe ainda de ser um modelo. Quem é modelo no mundo quando se trata dessa área, doutora? Olha, na América Latina é a Argentina, por incrível que pareça. A Argentina foi o primeiro país da América do Sul a estabelecer cotas de mulheres. Lá eles avançaram, eles estabeleceram inclusive reservas de cadeiras para as mulheres.
Porque tem diferença. Uma coisa, cotas de candidaturas, o partido é obrigado a apresentar um percentual de candidaturas Sim. de mulheres. A reserva de vagas, não. O partido é obrigado a, dentre os eleitos, indicar a quantidade X de mulheres, né? É engraçado porque a gente precisa ser alfabetizado em relação a isso, né? Até a questão da importância da mulher ser candidata, porque muitas vezes a própria sociedade, o próprio contexto, não reconhece a legitimidade, a importância disso, né? Tanto que, por exemplo, nas escolas, tem uma escola aqui em Teresina, o Dom Barreto, que ele faz eleição, todo ano ele faz uma eleição para prefeito dentro da escola, onde os alunos são candidatos, ele monta o seu secretariado, tem que ter o vice-prefeito ou a vice-prefeita e monta toda a plataforma. E faz uma campanha dentro da escola. E são crianças. E a gente vê cada vez mais aparecerem meninas candidatas. E é isso. A democracia, a gente aprende a participar participando. Precisa conversar sobre isso, eu acho que nas escolas, não é, A gente doutora? aprende a participar participando. Então, assim, só retomando, Maia, Sim, essa questão da linha do tempo, quer dizer, a gente conseguiu isso, depois avançamos um pouco mais, estabelecemos um percentual do fundo eleitoral para as mulheres, que começou com 5%. Depois conseguimos as mulheres, nossas deputadas e senadoras aguerridas, elas conseguiram trazer o Tribunal Superior Eleitoral para impor uma norma, obrigando os partidos a que nas propagandas eleitorais houvesse um chamamento para as mulheres virem participar da política, porque assim, você já ressaltou assim, que não se fala não está se falando de partido político. E é interessante que no nosso sistema político eleitoral, você só pode ser candidato se você for filiado a um partido. E aí eu queria só lembrar que no início do século XX, acabei de ver aqui, a Leolinda Daltro teve um papel importantíssimo, porque ela era professora e ela fazia um trabalho humanitário com indígenas, que era super à frente do tempo dela, absolutamente preditivo, e ela criou o Partido Republicano Feminino e foi uma das precursoras do movimento. Exatamente. Acabei de encontrar o nome dela aqui, a Leolinda, né? Por isso que você estava falando que não, quando eu digo que a gente não está falando sobre política partidária, é porque eu acho que a gente também tem que deixar essa clareza, que a gente está falando do político, né? A gente estava até falando a diferença entre o ativista e o militante antes do programa começar. Ela me deu uma aula de diferença entre o ativista e o militante. Mas depois ela volta aqui para falar sobre isso, entendeu? E hoje, onde nós estamos? Hoje nós estamos, assim, pelo processo político que o Brasil passou recentemente, todas as conquistas. Porque, veja, a própria participação, a própria distribuição dos fundos eleitorais, que começou em 5%, depois, assim, a gente conseguiu avançar para corresponder ao percentual de candidatas. De candidatura. Se é 30%, para ser justo. E aí foi quando se incluiu também uma discriminação positiva, que a gente chama de discriminação positiva, para as mulheres negras, para os homens negros, né? Deu esse recorte de raça, por quê? Porque o Brasil precisou se auto-reconhecer racista, se auto-reconhecer machista. Então, assim, para você estabelecer uma política pública para responder a uma necessidade, a primeira tarefa é reconhecer que essa necessidade existe, né? Então, assim... É para tornar iguais os desiguais, né? Se você não reconhece a desigualdade, como é que você vai conseguir... É muito interessante. Mas todas essas conquistas, Maia, está sendo questionada, né? Está sendo questionada, está correndo um sério risco. O nosso Congresso é muito conservador, né? É muito conservador. E lembrando o seguinte, né? Eu me considero uma militante feminista, e digo o seguinte: não basta ser mulher. Assim, as feministas, assim, tem muita clareza disso. Não basta ser mulher, não. Da mesma forma que a luta pelos direitos das mulheres não é uma responsabilidade só das mulheres, assim, quer dizer, ela pode também, essa luta, ela pode ser também encampada pelos homens, mas a presença das mulheres, ela é fundamental, ela é necessária, ainda que não suficiente,
né? Sim. E dentre essas mulheres que estão no exercício do poder formal, oficial, é preciso que essas mulheres elas tenham também o compromisso com a luta das próprias mulheres, né? Porque não é o fato de você ser mulher que significa que... É um posicionamento qualificado, né? O fato de você ter tido... Então, assim, a gente não tem essa ilusão, a gente não tem essa ilusão. Por isso que as agendas de pesquisa, elas tentam descobrir... Teve um Nobel super importante na área da economia que reconhece a questão dos avanços na área econômica para a mulher, várias coisas que estão ligadas à saúde. Por exemplo, a pílula anticoncepcional. Sim. Que permitiu, sim. A pesquisadora que ganhou o Nobel desse ano, eu estou falando assim que às vezes as coisas parecem separadas, mas são ecossistemas que conversam, entendeu? Permitiu que a mulher trabalhasse fora, permitiu que a mulher, né? Tem vários avanços, ela mostra vários avanços na área de saúde que resultaram em fazer da mulher um caminho mais fácil dentro do protagonismo econômico, né? De se sustentar. O próprio debate, assim, a própria afirmação desse debate, a afirmação da subrepresentação feminina, né, como um problema da democracia, né, só foi possível pela incorporação no mundo do trabalho de mulheres, Sim. pela ocupação dos espaços. Quer dizer, quem veio antes de nós teve um trabalho muito grande que precisa ser respeitado. E que a primeira diversidade ou injustiça reconhecida começou muito provavelmente com esse voto da mulher, né? Porque ela falou da questão do analfabetismo, a gente falou da questão do estudo, do direito à propriedade, do direito ao trabalho, e depois disso, outros aspectos do reconhecimento de diversidade foram reconhecidos, mulher negra, homem negro, e que teve um alcance que extrapolou a questão da mulher, né? Sim. Foi tão inclusivo, né? Foi tão relevante que terminou alcançando outras diversidades que precisavam ser legitimadas com direito a voto, a políticas públicas e etc. É um caminho que não vai parar. Para a gente encerrar, é isso, eu acho, né? Porque se a gente for continuar falando sobre isso aqui, gente, a gente está fazendo uma retrospectiva de um século. E tipo, 25 minutos de entrevista. Bom que tem você que tem o seu programa para lembrar isso e dando a dimensão e a importância que deve ser dado, né? É uma data que ela precisa ser lembrada, a gente precisa refletir sobre ela precisa ser reconhecida e a gente tem que ter um olhar não estático em relação a ela. O que dessa data resultou? Que mulheres tiveram que pagar um preço, como a Leolinda, né? Ela é Olinda, né? Deolinda, né? Para chegar até aqui, entendeu? Qual foi o preço que se pagou? E o que ela fala, para encerrar, eu acho que é relevante, que assim, não basta ser mulher. Né? Eu acho que nós somos seres humanos, mas como mulheres, a gente tem que se qualificar e se posicionar cada vez mais. Eu digo toda semana aqui no programa que a voz da mulher é a voz desse século. Os meninos já não suportam mais ouvir disso, né? Eu passo na rua e digo, mãe, a voz da mulher é o quê mesmo? A voz do século. Pode escrever. Você e o Eric Hobsbawm, sabia que você está muito bem acompanhada? Que o Eric Hobsbawm disse que toda a revolução cultural, a mudança no mundo das ideias, se deveu às mulheres. E é o arquétipo feminino. A gente já falou sobre a importância do arquétipo feminino. E a mulher não entende essas conquistas como uma relação de poder. Mas esse arquétipo nos permite ver que outras coisas podem estar inclusas nisso e que outros impactos positivos podem acontecer. Né? Eu acho que mais mulheres no board, mais mulheres pensando, mais... Gente, é uma questão de percepção, é claro isso. Todas as pesquisas mostram, entendeu? Porque preste atenção aos lugares onde a mulher ocupa, que transformação ou que revoluções em escalas diferentes realmente acontecem. E não é porque somos melhores, somos diferentes, necessárias. Né? Em todos os processos políticos ou não. E todo processo é político, né? Todo processo é político. É bom que se diga. E para encerrar... De verdade? Além de agradecer, eu quero dizer assim, relembrar isso, que as mulheres, que toda a nossa vida, ela é conformada, ela é normatizada pela política. Então, assim, se a gente quer, de fato, um mundo mais igual,
A gente precisa ter mais mulheres na política, Sim. mais mulheres ocupando espaço de poder. E não é só poder. votando, não, porque são mais de 77 milhões de mulheres que vão votar no próximo ano. As mulheres precisam deixar de ser cabos eleitorais para serem candidatas, para serem parlamentares, para serem gestoras, titulares de cargos executivos. E para isso, Maia, é isso. Assim, o nosso sistema eleitoral impõe que somente possam ser candidatas mulheres, pessoas, homens ou mulheres, que estejam filiadas a um partido. Então, assim, comecem a pensar também, vamos acabar com esse nojinho de política, de partido político, e vamos construir o partido... Porque tudo passa por eles. Tudo passa por eles. É um espaço que a gente tem que ocupar. Tem que ocupar. Que a gente tem que ocupar, não tem jeito. Não tem saída fora da política. Obrigada pela entrevista. Gente, por mim, eu ficava aqui, que eu sou muito apaixonada por esse tema. Doutora Zelma, muito obrigada. A gente recebeu a doutora Zelma Cavalcante para falar de 93 anos dessa lei que instituiu o voto feminino, e ela fez uma linha do tempo aí de quase um século de história, e a gente aterrizou nessa página de hoje que não se esgota aqui. Muito obrigada pela entrevista. Eu volto em 2 minutos. Não sai daí não, tá? Até já.